poder, ela é capaz de motivar, ela é capaz de levantar, ela é capaz de destruir, ela é capaz de aproximar, ela é capaz de causar decepção, ela é capaz de afastar as pessoas. A palavra, ela tem poder. A Bíblia nos conta, amados, que todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra. Deus disse e houve. Deus falou e aconteceu. Deus trouxe à existência pela fala todas as coisas. Todas as coisas foram estabelecidas pelo poder da palavra. Somente uma única coisa que Deus pôs a mão para fazer, que Ele não estabeleceu ali naquele momento pelo poder da palavra, o que foi? O homem. Deus desceu, pegou o barro e formou o homem e soprou nas narinas o fôlego de vida, que é o 37, do 1 a 14. Diante de um Deus que se move pela palavra, Ezequiel 37, do 1 ao 14, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos, no que o vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão voltar a viver? Eu respondi: ó soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém o espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalhos, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano, desde os quatro ventos o espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês serão o meu povo e saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei como sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Jesus. Amados, esse versículo tem uma história com ele. Esse capítulo, na verdade. Quando eu me converti, uma das primeiras vezes que eu ouvi Deus falar comigo, a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo literalmente foi aquela passagem de João Batista. Ele estava me levantando em meio a um povo incrédulo, para que eu levasse a palavra. Mas a segunda vez, logo no meu processo de conversão, o Senhor falou isso comigo.
Ezequiel 37, sobre o vale de ossos secos. E hoje, quando eu estava preparando a palavra, eu estudando e buscando a palavra, buscando em Deus e orando, e o Senhor encheu o meu coração para trazer hoje sobre nós, nesse tempo oportuno, a respeito da palavra profética. Da palavra que cura, da palavra que restaura, da palavra que liberta, da palavra que traz os céus para a terra, da palavra que traz a vontade de Deus para a terra. O contexto do povo em Ezequiel 37 era um povo que estava desviado, escravo do pecado. Um povo que estava distante da presença de Deus. Deus olhava para a nação de Israel e enxergava aquela nação como um vale de ossos secos. Olhava para aquele povo cheio de pecado, cheio de murmuração, escravizados. E enxergava naquele povo um povo dominado pelas hostes malignas, dominado pelas profundezas aonde eles estavam se entrando, por causa do pecado que era iminente e praticado 24 horas. Amados, todas as vezes que Deus quiser fazer algo à nação brasileira, ou às nações da terra, Ele vai levantar um profeta. Ele vai levantar um homem, ou uma mulher, ou um profeta, ou uma profetisa. Ele vai levantar alguém que vai ouvir a voz dele e vai profetizar. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ezequiel, Deus o levanta como profeta naquela nação, leva a um vale, a uma visão de uma sequidão, de uma morte tão profunda que a Bíblia diz que aqueles ossos, algumas versões diz que os ossos eram sequíssimos. É impossível haver vida em um vale de morte, em um vale de ossos secos. E Israel, diante de tantas abominações diante de Deus, se torna um povo seco, se torna um povo sem vida, se torna uma nação opressa, se torna uma nação sem atividade de relacionamento íntimo com Deus, se torna uma nação distante do projeto e do plano de Deus. Quando eu estava estudando, note que Deus diz no profeta: profetiza sobre os ossos. Sobre aonde? Profetiza sobre os ossos secos. E mais lá na frente a Bíblia diz assim: e os ossos ouviram. Gente, não é meio estranho o osso ouvir? Não é? Não é estranho isso? Que coisa estranha isso. Amados, vocês sabiam que nós temos um osso no nosso organismo, que é o menor osso que existe no ser humano? Alguém pode me dizer, alguém sabe aonde esse osso está alojado? Alguém sabe? Esse osso está alojado no nosso ouvido. Ouçam ossos secos. Ouçam ossos secos. Ouçam ossos secos. Haja vida em vocês. O Espírito de Deus está falando. O Espírito de Deus está profetizando. O profeta está dizendo e está entrando nos ouvidos daqueles cadáveres. No menor é osso humano. Entrou a palavra de Deus e ao ouvir aquilo, os ossos eles se procuravam. A Bíblia diz que cada um foi se ajuntando. Por mais que talvez estivesse a
10 metros de distância, uma perna, um braço. Eles foram se procurando e se ajuntando. Primeiro Deus falou e ouve. Gênesis, Deus disse e ouve. Ezequiel 37, Deus disse e o osso ouviu a palavra. E a vida entrou novamente. E a vida voltou para aqueles ossos. A palavra profética tem poder de avivar toda a mornidão. A palavra profética tem poder de nos tirar dos lugares de escravidão. A palavra profética tem poder para liberar a nossa vida. A palavra profética tem poder para trazer o que estava longe para mais perto. A palavra profética tem poder para tirar da mão do inimigo aquilo que era nosso. A palavra profética tem poder de mudar os pensamentos que nós temos a respeito de nós mesmos. Uma palavra profética vindo da parte de Deus libera destinos, muda histórias, demarca novos tempos. Os ossos ouviram. O menor osso do corpo humano ouviu o comando da parte de Deus e se ajuntou. E foi formando novamente um ser vivente. E foi formando tendões, e foi formando carne, e foi formando pele. Tão somente porque ouviu a palavra profética que veio da parte de Deus sobre aquele vale de ossos secos. E o que nós temos ouvido, amados? O que nós temos emprestado o nosso ouvido a palavras do mundo, a palavras de desânimo, de cansaço, de sofrimento, de angústia. Qual é o seu osso seco hoje? É uma enfermidade? É uma batalha financeira? Qual é o seu osso seco hoje? Ele precisa de ouvir a palavra profética. Ele precisa de ouvir o que Deus diz a seu respeito. Aquele lugar do seu osso seco, da sua sequidão, do seu lugar de desgaste, é o lugar que você precisa dizer: haja vida. Eu profetizo. Eu abro a minha boca. Eu digo. Eu determino, eu decreto, haja vida, haja mudança, haja restauração. A palavra tem poder. Há poder na palavra. Há poder no que Deus diz a meu respeito e há poder no que Deus diz a seu respeito. E hoje Ele diz: eu visitarei todos os lugares assolados da sua vida. Eu visitarei todos os lugares secos e farei deles mananciais de águas vivas. Eu visitarei, porque eu determino que eu mudarei a sua sorte. Eu determino que eu farei algo novo. Eu determino que haverá vida. Eu determino que haverá uma abundância de vida. A Bíblia diz que ao profetizar sobre aqueles ossos, se levantou um grande exército. Se levantou um exército incontável. Se levantou inúmeras pessoas, inúmeras vidas, inúmeras histórias. Hoje o Senhor quer tirar você desse lugar. Esse lugar de tristeza, esse lugar de morte, esse lugar onde as profecias, onde a palavra profética na sua vida está emudecida. E te levantar como um grande exército sobre essa nação. Um exército. Ele não começa com uma multidão. Um exército começa com um soldado. Para se alistar e formar um exército, precisa de que um seja o primeiro a se apresentar. Hoje o Senhor quer te levantar nessa nação como uma voz profética, como aquele que diz: assim será e assim vai ser. Como era nos tempos, aonde
o profeta olhava e dizia: vai ficar sem chover 3 anos sobre a terra. Assim ele disse, assim era. E a palavra ainda diz mais: crê nos seus profetas e prosperareis. Há uma unção profética sobre o ministério Monte Sião. Desde o dia que eu me converti, que eu entrei nesse ministério, eu entendi que esse ministério não é um ministério qualquer. Ele não é um ministério que atua somente no natural, que atua somente nas coisas aqui da terra, mas ele é um ministério que atua no reino do Espírito, é um ministério que atua no profético. É um ministério que atua nas regiões celestiais. É um ministério que traz a verdade do céu aqui para a terra. Meu irmão, se você está aqui hoje, eu quero te dizer que você foi profetizado. Você foi profetizado. Eu participei, os líderes que estão aqui mais antigos da igreja, todos nós profetizamos a sua chegada. Todos nós dizemos: vale de ossos secos, haja vida. Haja vida. Todos nós profetizamos um Espírito de Deus sobre o teu espírito. Talvez você que está aqui, que tem abaixo de 19 anos, você nem era nascido. E eu já estava. A grande maioria dos líderes mais antigos aqui, nós já estávamos orando por vocês. E você chegou. Um dia você era como no vale de ossos secos, mas o Senhor soprou sobre você o Espírito dele e houve vida. E houve vida. Você ouviu, os seus ouvidos espirituais ouviram o chamado, ouviram a palavra profética, e você se levantou do vale de ossos secos e se habilitou como um grande exército para a presença e para a casa de Deus, para um propósito. Não se levanta um exército, amados, sem propósito algum. O nosso exército, ele está aqui e ele atua. Eu quase não vejo ele atuando aqui na cidade, mas o nosso exército tem um propósito. Qual que é o propósito de um exército? Qual que é o propósito de um exército, igreja? Conquistar territórios, avançar territórios, estabelecer paz, estabelecer a vontade dos governos, estabelecer a vontade daquele que os mandou, daqueles que os arregimentou. Amados, você faz parte de um grande exército e você tem um poder sobrenatural sobre a sua vida, que é o poder da palavra. Se você sair daqui hoje sabendo disso, sabendo que a palavra profética na sua vida pode mudar a sua história, eu já vou estar muito satisfeita. A palavra profética pode tirar você do vale da sombra da morte e te colocar em pastos verdejantes. Pode tirar você dos lugares assolados e te colocar nas mesas dos príncipes. Pode tirar você do lugar mais obscuro que você esteja e te colocar no reino da maravilhosa luz do Senhor. Se você entender que pelo poder da palavra houve vida, houve manifestação de vida, houve mudança de vida, mudança de sorte, isso já vai ser um grande ganho para a sua vida. Amados, a Bíblia diz aqui que quando o profeta profetizou, nasceu tendões, músculos, pele. Tendões fala de equilíbrio, força. O Senhor está te dando equilíbrio, força, ousadia, intrepidez. O Senhor quer te dar uma palavra ousada. O Senhor quer te levar para pregar nas nações da terra. O Senhor quer te levar para ser uma bênção. O Senhor quer te levar a viver o plano dele que ele tem para você. Busque essa força e essa ousadia. Saia desse lugar de mornidão. Saia desse lugar onde você está e lance sobre a sua vida uma palavra
palavra profética. Assim como Deus diz que eu sou, assim eu serei. Assim eu vou ser. Pele fala de cobertura. O Senhor quer te cobrir. O Senhor quer te restaurar. O Senhor quer te edificar de novo. O Senhor quer cobrir todas as suas máculas. Quando o homem pecou, o que Deus imediatamente providenciou? E a igreja? Roupa, pele, proteção. O Senhor quer te levantar em um novo nível. O Senhor quer te levantar em um novo nível de autoridade na palavra. Quando nós falamos de músculo, fala de movimento, de capacitação. O Senhor quer que você se mova pela palavra profética, pela palavra de ação, pela palavra de determinação. O Senhor quer que você se mova por aquilo que você ainda não viu, mas tem certeza que vai acontecer. Eu estou apegado na fé do meu apóstolo, e eu estou com ele. Eu ainda não vi os 86 mil membros nessa igreja. Mas eu estou apegada naquilo que ele crê. Junto com ele, eu creio que nós vamos viver isso, nós vamos viver isso. Porque o Senhor vai nos dar o movimento, a capacitação necessária para viver o que foi profetizado sobre nós. Em nome de Jesus, amém? Igreja, o nosso Deus é um Deus que sopra vida. Desde o Éden, Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é um Deus que sopra sobre as nossas narinas a vida. Quando vocês forem estudar esses versículos em casa, e eu espero que você faça isso, vocês vão observar que no início o profeta profetizou, aconteceu tudo, os ossos vieram, os tendões vieram, a carne entrou nos ossos, a pele entrou, mas não havia Espírito. Sem o Espírito Santo, igreja, nós somos só carne. Sem o Espírito Santo, nós somos crentes carnais. Sem a presença do Espírito Santo, nós só somos um monte de ossos, de músculos, de pele, de cabelo, de órgãos internos. Sem a presença dele, a nossa vida não tem sentido. Só vai haver o sentido da vida, só vai haver o impulso da vida, só vai haver a necessidade de se levantar, só vai haver um grande exército quando o Espírito de Deus soprar sobre nós, o Espírito dele dentro de nós. Só vai haver um grande levantar de avivamento dentro desse ministério, dentro da nação brasileira, à medida que nós fomos permitindo que o Espírito de Deus sopre a vida dele dentro das nossas narinas. Sem o Espírito Santo, nós nada podemos, nós nada somos e nós nada fazemos. Sem o Espírito Santo, eu não posso nada, você não pode nada. Sem o Espírito Santo, nós não vamos convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Sem o Espírito Santo, nós não vamos mostrar as coisas do céu. Sem o Espírito Santo, não haverá palavra profética. Sem o Espírito Santo, não haverá palavra de mudança. Sem o Espírito Santo, não haverá salvação para nós. Sem o Espírito Santo, nós nada podemos fazer. Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é Deus, quem moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor,
e não há nenhum outro. O Senhor não nos fez para sermos vazios. O Senhor não te fez para ser vazio. O Senhor não fez essa terra, não estabeleceu todas as coisas para que você fosse um vaso sem nada dentro. Apenas um vaso decorativo, apenas um vaso onde as pessoas olham e falam, não, bonito, gente boa. O Senhor te formou e Ele quer habitar em você. Ele quer habitar na sua casa. Ele quer habitar na sua família. Ele quer habitar nos seus negócios. Ele quer habitar na sua célula. Ele quer habitar na sua equipe. Ele quer habitar dentro de você. O Senhor te formou para que você fosse habitado por Ele. Ossos secos. Ossos secos só são secos porque a vida do Espírito foi retirada. Quando morremos, é retirado de nós, porque o Espírito de Deus se afastou. Note a história de Saul. Veja o exemplo dele. Ficou tão seco, tão degradante a história dele. E o caminho para ele foi o caminho do suicídio. Se lançar em cima da sua própria espada. Profetiza o Espírito de Deus sobre a sua vida todos os dias. Profetiza que você é cheia do Espírito. E assim como você diz, assim será. Profetiza que a sua casa é cheia do Espírito de Deus. Profetiza que os seus filhos são cheios do Espírito de Deus. Profetiza que o seu marido será cheio do Espírito de Deus. Que a sua esposa será cheia do Espírito de Deus. Profetiza que a sua célula é cheia do Espírito Santo. Profetiza! Profetiza! Porque é do interesse de Deus habitar dentro de você. É do interesse de Deus estar dentro de você. Amós 5:4. Amós 5. Amós é difícil de achar, né, irmão? Assim diz o Senhor à nação de Israel: busque-me e terão. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Busque-me e terão vida. Essa vida do Espírito está na comunhão com a presença de Deus. A palavra profética vai vir, é dos céus. Não adianta você buscar uma palavra que venha do homem. Você precisa de buscar uma palavra que venha de Deus. Talvez você está com um diagnóstico que veio do homem. Uma palavra de profecia autorrealizadora que a gente aprende lá na psicologia. Que venha do homem, mas Deus tem uma palavra. Busque-me e terão vida. Deus tem uma palavra a seu respeito. Deus tem uma palavra a meu respeito. E você vai descobrir que palavra é essa profética, que vida é essa, quando você buscar a face do Senhor. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Converterei seu pranto em riso. Amados, saia da sequidão dos ossos secos. Busque ao Senhor e você terá vida. Busque ao Senhor e você terá ânimo. Busque ao Senhor e você terá desejo por ganhar almas. Busque ao Senhor e você vai achar a igreja o melhor lugar do mundo. Quando
Quando o seu líder te chamar para vir para a igreja, ele não vai precisar nem de chamar. Aqui já é o melhor lugar do mundo. Eu gosto de ir para a igreja, eu me sinto bem, porque eu busco a Deus e eu sei que Ele está ali. Quem busca a Deus, ama a casa do Pai. Quem busca a Deus, ama a comunhão com os irmãos. Quem busca a Deus, ama adorar na comunhão com os irmãos. Porque é na comunhão com os irmãos que Deus ordena a bênção. E à medida que eu não busco a Deus, que eu não conheço esse Deus, que eu me afasto desse Deus, eu vou esfriando, eu vou me distanciando, eu vou me tornando seco. Já não tenho mais lágrimas, já não tenho mais louvor, eu já não tenho mais adoração, eu já não tenho mais uma palavra de Deus na minha vida, eu já não sei mais o que Deus pensa sobre mim, eu já não sei mais quem eu sou. Perdi a minha identidade em Deus, porque deixei de buscar ao Senhor e a minha vida foi se esvairindo. Busque-me e terão vida. Busque-me e terão vida. 1 Reis 17, 14. Já estou terminando, pessoal. 1 Reis 17, 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu profetizo que hoje vai chover, amém? Eu profetizo que vai chover no seu bairro hoje, vai chover no bairro Brasil, vai chover aqui no centro, vai chover na cidade de Uberlândia inteira hoje, em nome de Jesus. E eu profetizo que a prosperidade do Senhor vai te alcançar. Não vai faltar azeite na vasilha, não vai faltar farinha na vasilha, não vai faltar nada na sua casa, porque o Senhor diz: a farinha não acabará na vasilha e o azeite não acabará na botija. Eu profetizo prosperidade sobre a sua vida. Eu profetizo que aquilo que o diabo um dia te tomou, ele vai ter que te restituir. Eu profetizo que venham os anos da bênção, os anos aceitáveis do Senhor sobre a sua vida. Eu profetizo que não te faltará unção e que nunca vai te faltar o pão, em nome de Jesus. Amém? Isaías 43, 18, 19. Quero que você fique de pé agora. E que você feche seus olhos. E ouça o que o Espírito de Deus diz a cada um de nós hoje. Diz assim a palavra do Senhor. 19 também, tá, irmão? Feche seus olhos e ouça. Esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos nos ermos. Glória a Deus por isso. O Senhor está falando com você hoje, meu irmão e minha irmã.